bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos aqui uma temporada incrível, conversando um pouco sobre lições de fé e liderança no livro de Josué. O tema da nossa temporada é Sucessor. Gente, tá sendo assim uma aula a cada encontro, aprendendo com os erros do passado, aprendendo a confiar, consultar Deus antes de tomar alguma decisão. A gente não tem que manter a palavra aí, né, por aquilo que você decidiu, ou até mesmo prometeu sem nem pensar. A gente está tendo a oportunidade de aprender aqui de muitas formas que é Deus quem luta pela gente, tá bom? Eu queria mais uma vez agradecer você que tem acompanhado o nosso podcast, tem compartilhado esse conteúdo, lembrando que ele está sempre disponível aí no início de cada semana. Terminou o sábado aí o culto no período da tarde, você já tem acesso a esse conteúdo, a minutagem, e também pode acompanhar esse conteúdo também em nossas redes sociais, para você acompanhar os bastidores, os cortes da semana, o conteúdo, para você continuar firme aí na sua devoção pessoal, aprofundando a sua experiência, o seu contato com Deus diário, através da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Jovem. Beleza? Bom, eu queria... Gente, eu tô até nervoso, hein? Você é louco! Esse episódio é inédito, minha gente, porque... ela que está sempre coordenando, contactando os convidados de cada semana, está sempre aí apoiando, animando, me dando suporte para poder estar aqui. Eu tenho o prazer de apresentar... Gente, pense na pressão, hein? Você é louco! Eita. Com todo carinho e respeito, hein? A melhor secretária do Ministério Jovem do planeta Terra. Eita, ela está aqui, gente, é uma mãe extraordinária, uma profissional incrível, dedicada. Ela é pedagoga por formação. Ela é mãe do Fabricinho, esposa do pastor Fabrício Leão. Top demais! Aline Leão! Bem-vinda, meu amor. Finalmente estamos aqui juntos. Bem-vinda ao podcast No Contexto. Ai, muito obrigada. Adorei a recepção, hein? Nossa, adorei mesmo. Aí sabe fazer a média. Que bom que deu certo estar aqui dessa vez. Vai ter o Outback hoje. Né? Vai ter o Outback. Oba! Mas é um prazer estar aqui, né? Participando pela primeira vez da gravação do podcast. Está sendo uma bênção, né? Um privilégio que nem todo mundo tem, porque não consegue vir por conta do trabalho, né? Mas é um privilégio para a gente que está aqui, ainda mais, né? Compartilhando aqui com você, com os nossos amigos queridos também, né? E nesse momento, né? Eu queria também apresentar uma pessoa muito querida, muito especial para mim, a minha amiga Débora. A Débora, ela se chama Débora Queiroz, tá bom? Ela é casada com o Nil, que trabalha lá na CPB, tá bom? Então, se você quiser adquirir sua lição da Escola Sabatina, você já aproveita, né? Isso, e já compra lá com o Nil. Ela é mãe de pet da Rissa. E ela também é secretária, né, Débora, há algum tempo, creio que há uns 2 anos e meio, né, Débora, do Desbravador e Aventureiros da Associação Paulista Leste, e também desempenha alguns papéis importantes na igreja local, da Igreja do Jardim Marigá. Secretária só, né? irmã. Secretária e diretora do Ministério da Família, junto ali com o Nil, né, amiga? Que Deus te abençoe, viu? Muito bom dividir esse momento. Secretária top do MDA, hein, gente? Isso é verdade. Isso aí, obrigada, chefe. Muito obrigada. Ah, chefe! Muito obrigada, Aline, pela apresentação. Deus abençoe você, seu esposo. E eu também desejo bênçãos ao nosso amigo Fagner, que está aqui com a gente também. Obrigado, neste momento. Aí eu anotei aqui algumas coisas para eu não esquecer, né? Porque às vezes a gente fica nervoso, né? Então, aqui para começar, a esposa dele. Além dela ser linda pelo nome, porque é o nome dela, ela também é linda externamente. Com certeza. Então, linda por dentro e por fora, né, Fagner? Exatamente. Então, ele tem 3 filhinhos, ó, o Arthur, o Davi e Moisés. Olha só os nomes, hein? Caramba. E 3 calopsitas. Olha que bonitinho. Imagina até os topetinhos dela. Porra. Ele é graduando em Educação Física e professor da Sala dos Jovens Best-Seller de São Mateus. Exatamente. Um abraço para a Sala Best-Seller de São Mateus, que vai estar assistindo aqui. E também não podia deixar de apresentar, né? Nosso líder. Esse no contexto não seria, além de Deus estar na presença, mas com você aqui na frente, meu amigo. Aqui estamos aprendendo muito. Pastor Fabrício Leão.
Amém. Que seja uma bênção, mais uma vez, esse podcast, que você continue com essa liderança forte. Amém. Obrigado, Fagner. Prazer Amém. estar com você aqui, tá bom? Mais Todo uma vez, meu. à disposição de ter vindo também. Muito obrigado, eu sei que agradeço. Não é fácil vir aqui, Deus mas é abençoe. uma bênção. Isso acontece por conta de vocês, né? Com certeza. E aí, feito tudo para esse podcast poder acontecer. Eu queria mandar um abraço para você ter acompanhado aí também esse conteúdo. Aliás, eu queria abrir um parênteses. Tem um casal que acompanha sempre, tá? É o seu Pedro e a Dona Graça Leão! Estão lá no Piauí, estão sempre lá acompanhando. Meus sogros Cheiro, um beijo no queridos. coração. A gente tá pertinho de se ver, viu? Logo aí, cada 2 anos a gente vai lá. Logo vai estar dando um cheiro aí. Vou estar no meu colinho de novo aí em breve no Piauí, tá? Um abraço, mamãe, papai. Te amo. Beth, Brenda, nossos vizinhos ali estão sempre acompanhando esse podcast especial. Tá bom? Amém. Eu queria, desde já, pedir a você que compartilhasse e o mais importante, né, acompanhasse também aí nas redes sociais esse conteúdo sempre que você puder, pra gente ver toda essa saga, né, juntos aí, desse sucessor incrível que Deus colocou na vida de Moisés, que continuou, deixou um legado, tantas lições, pra gente continuar firmes aqui também fazendo a nossa parte, pegando o bastão agora e continuando para terminarmos a obra, que é o mais importante, né? Eu queria pedir agora, por gentileza, a Aline, com 2 N's, pra ela fazer a oração aqui, pra gente começar o estudo de hoje. Ora, Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai querido, muito obrigada pelo privilégio que temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos para aprender e compartilhar a Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos deixou tantas mensagens inspiradoras, tantos conselhos, Senhor. E nos momentos que a gente passar por dificuldades, nos ajude a olhar para Ti, a lembrar do que os Teus filhos passaram no passado e nos ajude a aprender com as lições deles, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida em Ti a cada dia. Amém. Abençoe a cada um das pessoas que estão assistindo, nos acompanhando aqui, que a Tua bênção repouse sobre cada um deles. Amém. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amor, mais uma vez, tá? Bom, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje tá incrível. Tá incrível. E eu queria pedir a você, nesse momento, que ficasse aí com seus olhos na tela, até que a gente vai colocar o tema da semana. E tá muito legal. O tema do episódio de hoje, episódio 9, a herança de Caleb. Tá muito da hora o tema de hoje. Vai falar de desafio, inspiração, para você não escolher o caminho mais fácil. Tem coisa linda por aí, viu? Eu vou ler aqui, recomendação capítulo 13, capítulo 14. Por conta do tempo, vou ler apenas o começo do capítulo 13, tá bom? Na minha versão tá assim, ó. A terra ainda por conquistar. Josué era idoso. Grave essa informação aí, tá? Idoso. E o Senhor lhe disse: vá, você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta. Todas as regiões dos filisteus e dos jerusitas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom ao norte, abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdote, Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada. Toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gade a pé do Monte Hermon, até Lebo-Hamate e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote, Maim, incluindo toda a região dos sidônios. Aí ele diz aqui, ó, eu mesmo, olha que Deus prometeu, ó, eu mesmo expulsarei esses povos da terra diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as 9 tribos e meia, as 9 tribos e a meia tribo de Manassés, porque 1,5, quase 2, já haviam recebido essa herança antes de cruzar o Rio Jordão, né? Sim. Então fica aqui, gente, uma lição incrível. A gente vê aqui já caminhando pro final, né, dessa temporada, do livro, inclusive, né? Caramba, Fabrício, você tinha tanta coisa para conquistar ainda.
quantas coisas Deus teve para conquistar também na tua vida, através da tua vida. E o que Deus, quem sabe, quer deixar claro pra gente aqui, tem muita coisa para conquistar ainda, né? Tem Como muita também, né, naqueles dias lá. E a gente percebe essa missão, Deus relembrando essa missão para alguém que já tinha uma certa experiência, né? E a gente vai bater um papo sobre isso hoje também. A herança de Caleb é o tema de hoje. E eu queria ouvir de vocês aqui, da bancada de hoje, qual é a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana? Um de cada vez para não causar tumulto, hein, gente? Vamos lá. Eita. Aqui nós vemos aqui a herança que Deus nos dando, nos prometendo, só que tem uma situação, né? Você tem não só a herança, você tem muita coisa para conquistar. A divisão foi feita para cada tribo, mas agora é o seguinte, e agora? Dentro dessas divisões, temos ali mais coisas para conquistar ainda. E era um desafio para cada um, uma responsabilidade para cada tribo, buscar essas conquistas. Isso para nós também não é diferente. Deus nos deu a oportunidade de estar aqui nesse mundo e também somos escolhidos por Deus para poder buscar essas conquistas, né, para glorificar o nome do Senhor. Muito bom. E aí, Aline, Débora, qual é a impressão de vocês sua tira da semana? Então, o que eu gostei aqui no versículo 6, né? Que 6. Deus, ele prometeu para ele, dizendo que ele mesmo expulsaria todos, né, da presença ali. Eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Sim. Vocês, porém, irá essa terra a Israel por herança, como ordenei. Então, assim, é muito bom você confiar em Deus. Porque quando Deus diz, muitas pessoas falam assim, tem coisas que é impossível. E realmente, né, olhando friamente, tem muitas coisas que, humanamente falando, são impossíveis. Mas quando Deus quer, né, quando Deus quer, as coisas acontecem. Então, ele mesmo ia provar, né, que ele ia expulsar ali as pessoas, né, os cananeus, ia dar a terra para eles. E só para complementar, que foi até uma coisa que o senhor comentou também, pastor, é que no primeiro quadradinho, né, a gente consegue ver a carinha dele, né? Então, ele era Já tava meio enrugado idoso, aí, né? igual a Bíblia, Já tava judiado, né? igual a Bíblia fala, né? O Josué já era velho de idade. Idoso. Então, aqui, a gente vê que ele já estava idoso, então ele já tinha vivido toda ali a vida, né, para a obra de Jesus, né, enfim. E aí ele mostra ali no quadradinho que ele já estava idoso. 85 aí Deus, anos, né? Isso. E aí Deus fala para ele, olha, a gente tem muita terra ainda para ser conquistada. Mas antes disso, então ainda tinha que fazer mais coisa. Ainda vai ter que distribuir a terra para as tribos. Então ele tinha que distribuir as tribos. Aí a gente consegue ver ali, né, as tribos que ainda precisava, todo o território. E aí ele precisava distribuir e depois ainda lutar pela terra, porque ele ainda precisava conquistar as terras. E ele já era idoso. Então a minha percepção foi disso, né? Que aí ele olha até na segunda tirinha, na segundo quadradinho, ele olha toda a terra que ainda vai ser conquistada. E é igual o que a Aline comentou, que a gente precisa confiar em Deus, porque Deus, ele tem a promessa para nós. E a gente precisa confiar nas promessas de Deus. Eu também marquei o verso 6 aqui. Sim. Muito bom. Sensacional. É porque, às vezes, eu acho assim que, por exemplo, Deus deu essa ordem, né? Tem que distribuir a terra para as tribos. E, às vezes, a gente não quer confiar em Deus durante o processo. A gente só quer confiar em Deus quando eu já conquistei. Sim. Mas se eu já conquistei, para que eu vou confiar? Então, eu tenho que confiar ali no processo, que foi no caso dele. Já idoso, com bastante limitação, apesar de ser idoso, mas ele tinha vigor ainda, né? Sim. Viveu muitos anos depois. Então, a questão de confiar em Deus no processo também é muito importante. Se tivesse mais 15 anos, ele ia correr atrás. Mais 15, ele ia continuar. E assim, tem outro texto, né, que ele fala assim, que eu vou... Pra mim, eu já vou chegar nesse texto novo aí, que ele fala que tem 85 anos e ainda tinha vigor como no início. Exatamente. Pra mim, a parte que mais me chamou a atenção, olhando pra tirinha, é que, às vezes, a gente tem uma tendência, né, natural a gente se acomodar, né? Exatamente. Então, eu acho que a grande lição aqui pra mim, que é quando eu olhei pra tirinha, é que a gente não pode se acomodar com as conquistas do passado. A gente vive o tempo todo que nem museu, sabe? No meu tempo, lá no meu tempo, quando eu era jovem e tal. Um dia desse eu vi uma pregação, né, de um pastor e fiquei pensando, achei extraordinária. Alguns pensam muito nisso, né? Às vezes a gente está na juventude e não pensa, né, que vai chegar na fase mais, né, experiente da vida, idosa. Mas muitos ficam com esse negócio, já deu, né, já passou. Já passou a minha fase. O que eu tinha que oferecer, já ofereci, né? Aliás, isso é coisa para os jovens.
E Caleb, a lição começa falando de um líder jovem, Sim. e ela termina falando de gente idosa, mas que tinha espírito de jovem. Exatamente. De conquista, de enfrentar desafios, de não viver acomodado. Tanta coisa que Deus tem que conquistar na minha vida ainda. Não é só externo, é interno também, né? Eu tava vendo, falando de um pregador, né? Que ele falou, e eu não tinha pensado nisso. Quando você olha para os grandes homens da Bíblia e mulheres da Bíblia, os patriarcas e tal, as principais vitórias no povo de Deus, desses homens, aconteceram depois da metade da vida. Exatamente. 40 Se anos você vai em analisar diante, aí a vida de Moisés, a vida de Abraão, Sim. até o próprio, né, Josué, Caleb e tal, você vai ver que as mudanças, né, as mais maduras, aquilo que aconteceu e tornaram eles uma referência espiritual, aconteceram da metade para frente. Então você que tá aí em casa, já tô, só dor, é Acomodado. muita dor, meu pai, é só dor. Deus pode e quer usar você também. E é lindo, né, porque Caleb, com rugas no rosto, né, vendo todos os desafios na frente, poderia dizer assim, rapaz, olha, isso aí agora é com vocês, viu? E sabe o que eu acho mais lindo? É Sim. que ele, a lição vai comentar um pouco sobre isso, né? Sim. Ele, de propósito, ele escolhe o lugar mais difícil. Sim. Para inspirar outras pessoas a não se acomodarem, né? E isso eu achei E se extraordinário. tornou exemplo. Como você, que já é experiente, tem já muita quilometragem aí, pode ser uma motivação, uma inspiração para alguém mais jovem que você. E Caleb é essa referência, né? Exatamente. Até não ter aqui, né? Não podemos nos acomodar com as vitórias do passado. Por isso, precisamos seguir conquistando tudo que o Senhor sonhou e planejou para cada um de nós. Eu queria Bem. pedir aqui a ajuda do Fagner, porque a lição, ela começa falando dessa realidade, né? De um guerreiro que tinha todos os motivos do mundo para dizer, cara, a minha contribuição eu já dei. Cara, agora é com vocês. Não, a lição fala de um guerreiro idoso. Idoso. Isso não é comum, né? Porque dificilmente você vê, até na cultura do Oriente Médio, né? Essa ideia de um guerreiro idoso que vai pra guerra. Mas Caleb, ele quebra esse paradigma, né? E como? E como não só quebra, né? Você vê 85 anos. Quando ele entrou para os 12, chamados 12 escolhidos, ele entrou com 40. Tá, como é que tá uma pessoa de 40 anos hoje? Será que tem bastante gente com vigor ainda? Alguns estão bem. Alguns estão bem, né? Eu tenho 43, né? Então, por exemplo, estou bem porque, graças a Deus, a gente cuida da saúde, Sim. que é o mais importante. Isso é importante. Mas está vendo um rapaz de 85 anos. Não é qualquer coisa que vai levantar uma espada, um escudo, como o pastor Fabrício falou. Ele aceitou o desafio pior e escolheu para fazer mesmo. Porque deixou o exemplo. E hoje, quantas pessoas hoje nesse mundo já não deixaram vários exemplos fazendo desafios para não ficar acomodado? O próprio Josué e o próprio Caleb poderia ter ficado acomodado. Acabou, já fiz, agora vão vocês são mais novos aí, vocês estão com 20, estão com 30, estão com 40 anos, vai embora, olha a minha cara como é que tá enrugada, acabou. Não, ele simplesmente levantou a espada e ele foi. E nós vemos isso aí, por exemplo, para quem já leu aquele livro Mil Cairão ao Teu Lado, Legal, sim. aí você vai pensar, uma pessoa para ir para a guerra hoje, qual a idade que o pessoal procura? 18, 20 anos. E se você pegar a história dele, por exemplo, resumidamente falando, ele entrou com essa idade. E foi um dos caras que atirava bem, tinha uma boa mira. Só que ele nunca esperava que 40 anos seria chamado de novo. E ele ali cumpriu uma missão de Deus fora de série, aonde ele não, em um momento, usou armas de fogo. E foi fiel a Deus até o fim. Sim. Né? Então nós vemos o próprio Caleb da mesma maneira aqui. Com 85 anos, através da idade dele, buscando essa grande vitória. Tá? Com essa idade que ele está agora. Então é o seguinte, para vocês aqui, são idosos que acham que vocês podem começar. Sim. Por exemplo, hoje, precisamos se exercitar, precisamos cuidar da nossa saúde. Sim. Tá aí, ó, tô vendo muitas pessoas na academia, gente, sem brincadeira, com 60, 70, com 70, 80. ganhando um vigor e dando baile em jovens. Verdade. Então, não acabou para você. Não se acomode. Não se acomode. Você ainda pode fazer muita coisa. Você tem muita coisa para conquistar, como está dizendo na tirinha aqui. Você tem muita coisa para conquistar ainda. Deixa Deus te usar, como usou o próprio Caleb também. Sensacional, né? E você percebe, né? Pelo menos aqui é o que eu consigo extrair aqui no começo da lição, Sim, é que Deus ele tem um profundo interesse, né, para que essa fusão entre pessoas mais experientes sim. e jovens elas aconteçam, né? É muito importante que essa unidade ela exista dentro da igreja, por exemplo, né? Ou dentro de casa. A gente vive numa cultura, nossa cultura ocidental,
ela tem uma tendência a não valorizar as pessoas mais experientes, né? A gente olha para o mais experiente, a gente, já passou, isso aí já, a validade já foi. Não tem, é a mente quadrada, você não vai entender. Nós agora, a gente é outra geração. É outra geração. É tolice pensar nisso, Não. né? A cultura, né, do Ocidente, do Oriente, é um pouco mais, respeita mais o idoso, né? Valoriza o ancião e tal. E às vezes falta isso muito na igreja, né? Um jovem inteligente mesmo, sabe o que ele faria? Ele sentaria com pessoas idosas para perguntar: cara, o que você fez que não faria? A voz da experiência. Né? Ou então, ouvir conselhos, né? Sim. Né? Ouvir realmente de gente que já viveu antes de você, cara. Você já tá, você tá na janela, já quer ir pra janela, tem gente que já passou por todo o processo. E acho que Caleb é essa referência, né? Porque é assim, você não vê muitas experiências assim, né, na Bíblia. Tem lá Daniel já velhinho, mas também ativo, Sim. né? Porque pessoas que servem a Deus, a idade, cara, é o que menos importa, né? A Exatamente. idade, ela pode virar um problema, porque às vezes o currículo atrapalha, né? Tá lá, lembra de Zacarias? O cara que poderia ouvir a voz de Deus, quando Deus foi lá, o anjo foi lá falar que ele ia ter, né, João Batista, ia nascer, Isabel e tal. Ele não acreditou. Então não é porque tu tem muita idade que você é uma pessoa experiente e tal, né? Tem muita gente idosa que é imatura. Essa é uma grande realidade, né? E tem jovens que passam a vida toda também não cresce. Mas tem gente que cresce, né, envelhece, né, de idade e tal, e amadurece, né, se torna alguém que é uma bênção para outras gerações, né? E aí fica aqui o desafio, né? Tanto você que é jovem, quanto você que já tem uma certa experiência, vamos juntar forças. Eu vivi uma experiência algum tempo atrás na Amazônia, numa viagem missionária, e eu trabalho com jovens, né, meu amor, já há um bom tempo, mais quase 14 anos, e sempre houve esse dilema na igreja, né? O conflito geracional, não sei o que e tal. Quando você está na missão, não tem espaço para você ficar pensando, alguém ali é idoso, não sei quem é jovem. Eu fui para essa missão na Amazônia e não, era tão intensa a missão que não tinha tempo ninguém ficar pensando. Sim. Esse etarismo, né? Ou é jovem demais, ou é muito novo, porque a missão é mais importante, era cada um aprendendo um com o outro e não tinha nem espaço para ficar medindo esse tipo de conflito geracional, né? Eles existem? Existem. Mas eles podem ser diminuídos, amenizados e tornar isso uma bênção, né? Exatamente. O poder dos jovens, né? Da força, vitalidade, com a experiência dos mais idosos, né? E isso é uma bênção, porque Caleb se tornou uma referência para aquela geração que precisava ainda conquistar muitas coisas, né? A Bíblia é rica de exemplos, né, pastor? Você vê que ela tem esses exemplos para nós. Vamos colocar Jeroboão. Para quem ele pediu conselho? Para os mais jovens. E aí vê o resultado que aconteceu, a divisão de reinos. Então você vê que realmente a Bíblia nos deixa exemplos de pessoas como essa para poder seguir. Para hoje e para quanto for até a volta de Jesus. Um valorizando o outro, né? Muito, Exatamente. muito importante, né? Ô Débora, aqui a lição fala que a obra estava incompleta, né? Porque quando você olha aqui para capítulo 13, cara, você vai ver, era muita terra. Você imagina esse cara tinha conquistado um monte de cidades, eram 7 em especial, né? 7 era 9, agora foi até na dúvida. Que deviam ser conquistadas, exterminadas, tinha que limpar tudo. 6 cidadezinhas, né? Mas você percebe aqui, sem muito esforço, de que quando Deus vai falar com Josué, com Caleb, Josué, né, que já era idoso, ainda tinha muita coisa para conquistar. O fato é que parece que a missão ela estava ainda incompleta, né? E o que eu vi aqui na nossa lição, né, de segunda, pra gente falar sobre a questão da obra incompleta. Eu vou ler um pedacinho que está escrito o seguinte: agora era a vez do povo concluir o que havia sido iniciado. A missão ainda exigia esforço, mas a tentação de se acomodar com as vitórias passadas era real, que foi o que a gente comentou no começo. Sim. Porque a gente tem que tomar cuidado com a questão da zona de conforto. Porque é claro que a zona de conforto para nós, pode ser bom, eu já tenho uma terra aqui que está conquistada, mas a gente não pode se estagnar nisso. Se acomodar. A nossa fé não pode se estagnar e se acomodar dessa forma. A gente precisa, assim como fala a lição, crer no que Deus ainda pode dar para nós, crer no que Deus prometeu para nós. Vivemos em meio a um conflito espiritual de consequências, né, eternas. Então, as nossas ações, elas têm consequências eternas. A Canaã Celestial, ela é a herança prometida para todos nós, né? E não devemos nos acomodar com as vitórias parciais. Deus deseja nos conduzir à conquista plena. Então, nós precisamos nos atentar ao nosso chamado, ao nosso legado, ao que deixaram para nós. E o que a gente vai deixar também, né? Isso, do que já foi iniciado,
para que nós possamos prosseguir na missão. Porque Deus, ele nos chama para prosseguir a missão de que já foi iniciada. E a nossa atitude hoje, igual o senhor falou, vai também deixar um legado para as pessoas que nos observam. Porque nós, como jovens, como líderes de departamento, líderes na igreja, enfim, nós sabemos que as pessoas mais novas que nós sempre estão nos olhando. Alguns não têm a questão de olhar, igual o pastor comentou, a questão de, mas os jovens que têm uma mente melhor, né? Mas geralmente nós estamos sendo olhados, então a gente precisa ser o mais cristão possível, digamos assim, né? Mais confiante. Né? Isso. Boas referências para todas as pessoas. Vejo também da seguinte maneira, pastor, né? E todos aqui da bancada. Quando você pega uma igreja, começa de grupinho, você vê aquele entusiasmo, um trabalho, a pessoa visita, dá estudo, faz aquele processo, aí consegue a construção da igreja, que é o sonho desses grupos. O grupinho. E de repente a pessoa para no caminho. Começa a se acomodar. Não, já deu, chegamos onde queria. Não, você só começou o processo. Entendeu? Então, quando você vê aqui, temos muitas pessoas que você vai encontrar, como eu falei, Jeroboão praticamente foi um cara acomodado. Mas, por exemplo, os discípulos, lembra após a morte de Cristo, depois que eles ficaram acomodados, ele tiver que tomar um cutucão para ver se sai para pregar o evangelho? Eu escrevi um pensamento, estava hoje escrevendo um pensamento, coloquei o seguinte: a pregação do evangelho hoje, para ser completa, ela é quando nós trabalhamos fora da zona de conforto. Sim. Verdade. Eu penso dessa seguinte maneira: ela vai ser completa quando você está fora da zona de conforto. Na zona de conforto é muito tranquilo, é muito bom. Você pode estar tomando alguma coisa, um suco, comendo um pão de queijo, como eu já fui dar estudos bíblicos em alguns lugares também, sabe? Mas quando você está fora da zona de conforto, você vê um trabalho de Deus muito poderoso. Sim. Não que esse que eu dei no estudo bíblico não seja. Mas fora da zona de conforto, como o senhor citou, Amazonas, lugares difíceis que você vai assim, mas você vê um trabalho de Deus sendo tão bem feito, aí você vê, aqui eu estou vendo o evangelho sendo pregado de forma completa. Sensacional, né? Então, você percebe, né, que havia, não só no contexto deles aí, uma obra a ser completada, porque tinha muita coisa para conquistar ainda, muita terra para distribuir, muitas batalhas para serem travadas. Sim. Começou com Moisés, depois passou para Josué, Caleb, e como a Débora bem mencionou, agora o povo, cada um ia ter que se responsabilizar e conquistar cada espaço que foi lhes dado como herança, né? E eu fiquei pensando aqui, né, vocês aqui comentando sobre a lição, fiquei lendo aqui, fiquei pensando, rapaz, cara, o que é que eu tenho que continuar conquistando, já? E eu fiquei pensando, tanta gente da minha família que eu ainda não preguei. Sim. Que a gente fica, Exatamente. dedica tempo, energia. E a gente já fez isso um tempo, né? Com mais fogo, o tempo passa, a gente, tá, quem quer, quem não quer e tal, o pessoal já sabe mesmo. Cada um é responsável pela sua decisão. Mas Deus quer usar a gente, né? Até a lição tem uma pergunta que eu achei fantástica, né? Em que área de sua vida espiritual você sente que interrompeu a caminhada, deixando a obra incompleta? Em que área da minha vida, né? Porque a gente imagina só conquistas externas, né? Mas tem tanta coisa na minha vida que Deus tem que mudar ainda, que Ele tem que alterar, que Ele tem que mudar, né? Que Ele tem que ter o espaço para o Espírito Santo agir. Essa consciência, né? De que a gente não luta contra carne nem sangue, sim. Que a gente está num conflito espiritual, essa luta, essa visão que a gente não pode perder. Essa noção de que estamos sim em um conflito do bem e do mal. E dependendo da nossa postura, alguém pode se salvar e alguém pode se perder. Sim. Né? Até a nossa vida mesmo, né? A gente, como família, né? Cara, você tem que começar e tem que terminar. E igual como estava quando você conheceu a Cristo, ou mais alto nível ainda. Mais alto ainda. Porque a gente pode correr o risco de ficar no meio do caminho. E no meio do caminho a gente vê tantas famílias desabando, tantos ministérios indo pro chão, tanta gente perdendo um rumo porque às vezes o líder desabou tudo, né? E por alguma razão deixou de continuar, deixou de conquistar, deixou de Deus mudar, parou de deixar Deus mudar a sua vida e parou de viver as conquistas de Deus para fora mesmo. Tanto no âmbito pessoal, né? De ali eu vi uma mulher que hoje ela é um modelo, né? Eu esqueci o nome dela agora, ela tem um canal e tal. Mulher toda
marcada, toda trabalhada cuidada, no músculo. né? Mas por quê? Ela acordou, ela falou na entrevista que fizeram com ela, não era assim não, até meus 60 e poucos anos, Sim. eu era uma obesa, diabética, eu odiava academia, eu não gostava de cuidar do meu corpo, eu não tomava água direito. Já sei quem é. E a mulher agora é um modelo, né? Fantástico, né? Então, isso mostra pra gente, não só na questão do aspecto físico, né? Sim. Intelectual também, e sobretudo missionário e espiritual, cara. Às vezes a gente coloca na idade, na conta da idade, né? Esse negócio de, cara, já deu, não posso mais. E acho que Caleb é essa referência de que a gente, com uma idade ainda avançada, a gente pode contribuir muito para a obra de Deus. Sim. Sendo um modelo, um exemplo, uma inspiração, uma referência Exatamente. em muitos aspectos também, e temos tá? com fé em Deus. Olha só que texto interessante de Efésios 6,13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus e depois de terem vencido tudo, permanecem inabaláveis. Então, quer dizer, o trabalho continua, mas não estou bem. Falou da idade agora, não estou legal, não sei o quê. Deus vai te manter inabalável. Amém. Você vai continuar firme. Agora você tem que acreditar em mim, que você vai conseguir. Quando eu te veste essa camisa Caleb, não é à toa. Olha que louco, hein? Não é à toa. E é um projeto hoje para jovens, né? É um projeto que surgiu lá na Bahia de uma senhora missionária. Aham, Olha, aham. uma senhora missionária, não foi um jovem, uma senhora Eu sempre falo que os missionária. jovens é de 0 a 100 anos. Você entendeu? Exatamente. Então daí era dízimo que chamava, né, das férias, dízimo e de que Deus. hoje se tornou Caleb, Um em movimento homenagem gigantesco. a esse homem gigante que foi na época dele, e nós temos que continuar essa grande Que é missão, uma inspiração para os que é jovens. uma inspiração né? para todos nós. E era uma pessoa de muita idade já, né? Exatamente. Aline! Diz que Caleb poderia, né? Ele, sei lá, né? Podia, quem sabe até exigir. A gente foi um dos espias aí. Lá atrás eu me posicionei com o Josué. Galera queria voltar atrás. Deus disse que eu até ia passar, né, pelo Jordão ali, porque o restante ia morrer tudo. Então, gente, olha, já trabalhei demais, né? Me dá uma terrinha um pouquinho mais fácil aí. Foi isso que aconteceu, Aline? Ou o que ele pediu? Nossa, eu tava lendo aqui, Caleb já tinha meu respeito, agora tem mais ainda, porque ele só queria coisa difícil. Parece até com uma pessoa que eu convivo há mais de quase 30 anos. Só pediu coisa difícil. Ele assim, olha, eu não quero terra que mana leite e mel, não. Eu quero a terra aquela terra ali dos gigantes. Eu quero Que aquele louco, hein? monte. Seca para eu poder plantar. Né? Eu quero aquilo ali para minha vida, né? Eu quero destruir eles porque não é justo que eles fiquem o tempo todo ali, né? Blasfemando contra o Senhor, contra nós também. E Caleb, ele pediu a Deus aquele monte, né? E eu achei interessante aqui que a discordância, né? Fala assim, Caleb foi um dos 12 espias enviados para explorar a terra quando Israel acampou em Cádiz Barneia. Apenas ele e Josué voltaram com um relatório positivo. A discordância dele com os outros 10 foi tão grande que em certo momento quase quiseram matá-los. Ou seja, uma pessoa que não depende de Deus, pessoas que não se consagram a Deus, pessoas que não têm o espírito de unidade, quando vê alguém que quer levar adiante a obra de Deus, eles começam a jogar terra. Isso. A jogar empecilho, não, porque isso não vai dar certo, não, porque aquela pessoa já se rebatizou não sei quantas vezes. E assim, às vezes nós temos a tendência, infelizmente, de julgar muito, né? Sim. E às vezes a gente não acredita que Deus realmente ele tem poder para transformar a vida das pessoas, né? E como é importante nós termos uma visão positiva, porém realista, óbvio, das coisas, né? Porque muita gente tem uma posição positiva, porém é pejorativa, ele não acredita, né? Ele acha que não é necessário ser ousado. Então, quando a gente faz uma coisa para Deus, a gente tem que orar em primeiro lugar, fez o plano, ora, acredita, age, Ser né? ousado, né? Ousado para fazer as coisas bem feito. Tipo, eu não tenho dinheiro para certas coisas, tá bom. Mas vamos orar, vamos trabalhar para Deus providenciar o dinheiro, não é se endividar para depois, né, pedir ajuda. Não, você trabalha e Deus vai ali, né, mandando os recursos. Então, aqui ele fala, sua visão não se limitava aos obstáculos visíveis, mas ao que Deus havia prometido. Infelizmente, esta fé foi abafada por protestos de medo e o povo vagou por mais de 40 anos no deserto. Então, quantas pessoas nós conhecemos também que elas são negativas? Ixi. Nossa, às vezes você está assim, no ambiente de trabalho. Você gostou dessa flor?
Ah, eu achei linda. Ah, pois eu não gostei da cor. Então, tipo assim, quando você é ingrato nas pequenas coisas, nas demais coisas e nas maiores que Deus nos exige, nós não vamos ser gratos, né? Então, como é importante a gente ter isso na mente da gente, que nós devemos ser gratos, nós devemos confiar em Deus. Caleb, ele não pediu uma tarefa fácil, ele escolheu uma tarefa difícil. Então, muitas vezes a gente tem coisas que vêm à nossa mão e nós não conseguimos fazer por nós mesmos, né? Mas se nós colocarmos nas mãos de Deus, com certeza Ele vai nos dar. Aline, Josué era uma pessoa orgulhosa? Não. Caleb e Josué aqui no caso, né? Caleb, Sim. não. Ele era um homem humilde, ele tinha fé porque ele conhecia o Deus que ele se relacionava. Sim. Então, ele tinha fé suficiente, acreditava que Deus ia cumprir as promessas dele, né? Permitindo que aquele monte onde viviam apenas gigantes, aquele monte ali seria dado para ele. Olha que coisa, que lição, né? Isso aqui para mim é uma lição muito grande, né? Porque eu tenho que vencer algumas coisas na minha vida. E eu quero que Deus me dê esses montes para eu poder superá-las. E continuar confiando nele, né? Sensacional. Bom, aqui eu achei legal, né? Porque Caleb, ele reivindica isso, né? Isso eu quero mencionar que Reivindicação. Sim. era uma reivindicação de uma promessa, cara. Uhum. E eu fiquei aqui viajando e pensando em algumas pessoas, né? Alguns pastores, alguns líderes que eu fiquei, líderes de igreja, gente que eu acompanho já há algum bom tempo, né? E é muito emocionante ver pessoas, né, com o mesmo ânimo, sabe? A mesma vontade de fazer acontecer. Às eu conheci um pastor, ele contando um pouquinho do seu ministério já jubilado. Cara, um fervor, uma alegria, sabe? Estudioso, sempre disruptivo, né? Porque desde quando era pastor no distrito, sempre ficava ali, entre aspas, né, lutando pelos jovens, algumas coisas todo mundo demonizava, bora é pra cá, é bíblico, então bora, vamos pra cima, sempre pra fora, botando a igreja pra trabalhar. E eu fico pensando que Caleb também era assim. Porque Caleb, ele ouviu a promessa, acreditou na promessa desde quando era jovem e se manteve nela. Eu fico imaginando, ele pensou nesse momento a vida toda. Exatamente. A vida toda, cara. Na primeira oportunidade, já sendo idoso, ele já de cara, eu quero que o Senhor cumpra em mim a tua promessa, Senhor. Uhum. E eu quero o monte mais difícil. E Caleb aqui dá para nós uma grande lição, né? Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. E devemos pedir maiores desafios para Deus. Eu acho que a grande lição aqui de Caleb para nós é essa. A gente não pode pedir coisa fácil para Deus. Ou, não, essa aqui não, essa aqui. Não, Deus tá... não, já deu, o que eu tinha de passar de prova já foi. Não, irmão. Porque quanto mais prova, mais poder de Deus, né? E Caleb entendeu esse esquema, cara. Então não é um negócio mais fácil. Eu quero agora paz. Que paz o quê? Vai ter 1000 anos para descansar no céu. Aí tem negócio de paz. Agora que é guerra, irmão. Agora é bicho é madura e faca no dente, vamos pra cima. E essa era a visão de Caleb. Era o tempo todo, Senhor, onde é que ninguém quer ir? Eu vou. Exatamente. E qual é o desafio aí? Eu vou, Senhor. Esse é o espírito que tem movido muitos jovens, né? A se levantar em cada férias para dedicar tempo a Deus também, etc. E fazer um link agora com a nossa grande missão, né? Nós estamos também vendo nos últimos dias da história deste mundo, né? A lição fala sobre isso, né? Sim. Deus confiou a nós a missão de levar o evangelho, obviamente, humanamente falando, impossível, cara. Levar o evangelho a todo mundo hoje, tal como estamos aqui, é impossível. É 1,5% da população do mundo. O adventismo hoje é menos que 1%. Falando de mensagem do advento, todo mundo em nossa geração, não é uma coisa humana possível. Também não era possível o Mar Vermelho, não era possível o Jordão, não era possível Jericó cair os muros. Também não é possível a pregação. Mas Deus quer gente com o espírito de Caleb. Deus é o para Deus dizer, impossível, Senhor, né? aonde é que tem um lugar que não foi conquistado dentro? Que coração é? Que bairro é? Que pessoa da minha família que ele não conhece? E ter esse espírito de ir em oração e reclamando as promessas de Deus, cara. Exatamente. Porque Deus conta com a gente, né? Para terminar, independentemente dos obstáculos, responder a esse chamado exige coragem e uma fé viva, como a fé de Caleb. Eu achei isso extraordinário e fica um recado para nós, independente da nossa idade, da sua idade, Deus quer que você continue marchando, conquistando e sendo usado por Ele para, sim, ir para lugares desafiadores, para lugares que ninguém quer ir, inclusive, né? O ser humano não foi feito para ficar parado. É isso aí. O ser humano E só um complementozinho. Sim. Com relação à vida
nossa de desafios, né? A gente tem que escolher o caminho estreito. A Bíblia fala para nós escolhermos o caminho estreito, porque a gente sabe o quanto é difícil ser cristão hoje em dia, um jovem cristão hoje em dia. Então já é um desafio ser um jovem cristão. E Deus, ele fala para que nós, assim como Caleb, né, que escolheu a tarefa mais difícil, nós possamos também escolher o mais difícil ao lado de Cristo, porque é fácil a gente não ter um relacionamento cristão. É fácil, nós como jovens, né, não ter um relacionamento cristão. É fácil a gente mais colar uma faculdade, sim, né? Exatamente. é fácil colar na escola. É fácil a gente ceder às pressões de grupo e falar, é só uma dose. Vamos lá e tal. Então, é fácil você fazer isso. Mas é difícil você falar não para isso e difícil falar sim para Jesus em meio a tanta coisa que o mundo oferece. Então, hoje é o nosso convite, né, para que nós possamos ter uma vida consagrada ao lado de Cristo e escolher o caminho estreito ao lado de Cristo. Assim como Caleb também fez, escolhendo o monte mais difícil. Que nós possamos escolher o mais difícil, que é para nós, né? Claro que não é, mas que nós possamos escolher o caminho mais difícil. Não escolher atalhos, né? Engraçado assim, teve uma época, né, que a gente recebeu um chamado para ir morar fora do Brasil, né, meu bem? E foi uma época assim que eu vi que a gente dependia bastante, não que a gente não dependa hoje, mas assim, na época, será se eu devo ir? Será se eu não devo ir? E toda vez que a gente pedia um conselho para alguém, a gente sempre pedia para um pastor assim, né, experiente, que já tinha vivido bastante. E aí eu lembro que a gente pediu, a gente estava almoçando na associação, não sei se você lembra, Fabrício. E aí o Fabricinho ali, né, foi brincar e ficamos nós dois e o pastor veio conversar conosco, né? E aí e ele, aí, tô sabendo que vocês estão indo embora e tal. Pois é, e ele, vá. Nossa, parecia que eu tava vendo Deus falando pela boca do pastor. Ele, vá. Vocês vão ser uma bênção e vocês vão aprender a depender de Deus. Naquela hora ali foi uma resposta. Que resposta, hein? Né? E quando ele falou assim, que vocês vão aprender a depender de Deus, quando a gente chegou lá, realmente, né, o impacto cultural, tudo que a gente teve que viver, tudo que a gente teve que deixar, Família, né, a amigos. família, os amigos. Eu tinha acabado tava conquistando algumas coisas, né, de trabalho. E eu falei assim, depois eu fiquei pensando assim, nossa, tudo que a gente deixa por Deus e vai por um caminho estreito, Deus quando chega lá, parece que a bênção só tá se você for naquele caminho ali estreito e conquistar aquele monte difícil. Parece que a gente tem que passar por essas coisas, né? Porque, tipo assim, se eu ficasse acomodada, não vou, aqui tá bom, eu vou crescer na minha profissão, meu filho vai estudar, né? Meu marido vai continuar fazendo o que ele gosta de fazer. E se eu tivesse pensado só em mim naquele momento, quem sabe eu não teria crescido, né? Vivenciado tantas coisas. E né? vivenciado tantas milagres. coisas. É a zona de conforto, né? Isso, a zona de conforto, exatamente. Fica uma pergunta para essa lição aqui. O cristão deve ser ousado? Sim, com certeza. Deve ser porque Caleb foi. A pessoa muitas vezes leva na parte negativa essa palavra ousado. Não. Esse ousado aqui, você vai fazer coisas que outros não fazem. Então, por exemplo, quantos dos 12 foram quantos? 2. Vamos pensar em um concurso público com 2 vagas. Josué e Caleb passaram. Com certeza. Porque eles foram ousados. Não vou, vai se inscrever 1 milhão de pessoas, são só 2 vagas. Eu vou porque eu acredito que eu posso conseguir. Exatamente. Eu estou sendo ousado de uma forma positiva. Isso está faltando para muita gente hoje. É muito fácil eu vestir a camisa. Agora, você ser ousado é outra coisa. Sensacional. E Caleb foi ousado. Né? Um Exatamente. exemplo também de ousadia, né? Ousadia de crer nas promessas de Deus, né? Depender de Deus, trabalhar e conquistar. Não era me pedir um monte, não era pedir, me dê esse monte, porque ele é legal, porque eu vou ver lá uma vista panorâmica, amigo. E ele podia morrer. Ele podia morrer, cara, porque era lutar contra gigante, era coisa séria. Né? Me dê o monte e me dê coragem e poder para vencer. E no teu nome eu vou vencer. E ele foi e venceu. Ele me dá um monte porque o Senhor me prometeu. É isso aí, Exatamente. sensacional, né? Palavra-chave da semana, gente, é promessas. Eu queria, começando aqui com o Fagner, qual é teu texto, tua palavra, pra gente construir juntos aqui nossa rede semântica. O meu texto vai em Efésios, capítulo 6, versos 10 e 18. Acho que é um dos textos, para mim, sensacionais, falando da armadura de Deus. Isso aqui é sensacional. Isso, com certeza, de forma espiritual, Caleb vestiu para poder realmente ser usado. Verso 10 fala o seguinte: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Porque a nossa luta não é contra a carne, sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A promessa que Deus nos concedeu foi também proteção. Muito bom. Proteção. Hoje, sem a proteção de Deus, quem somos nós? Por exemplo, a gente pega o escudo. Quantas vezes o inimigo nos ataca diariamente? Se nós não estivermos com a armadura que Deus nos prometeu aqui e não tiver com a palavra de Deus, cairemos. Proteção, muito bom. As promessas de Deus, para quem se apega a elas e se veste da armadura de Deus, ele está protegido, né? Não vai viver nesse mundo aqui sem saber para onde vai, Exato. Que batalhas está lutando, não é? E para onde Deus quer te levar. Proteção. Muito bom. Débora, teu texto, a palavra. A minha palavra é vencedores. Uau. As promessas de Cristo nos tornam vencedores em tudo. Amém? Amém. E o meu verso está em Romanos 8,37. Diz o Muito seguinte: bom. Mas em todas as coisas, essas coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Então nós vemos aqui que Cristo, ele nos ama, nos amou e ele vai sempre nos amar. E todas as promessas que ele faz para nós nos tornam vencedores em tudo. Então nós precisamos crer nas promessas de Cristo, porque elas nos tornam mais que vencedores. Amém. Verdade. Em Cristo somos mais que vencedores, né? Não é vencedor, né, Débora? É mais que vencedor. Mais que vencedores. Eita glória! Eita glória! Alene, teu texto, a palavra. Ai, o meu texto está lá em 2 Coríntios 10, o capítulo 10, versículos 4, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E a minha palavra é verdadeira. Então, as promessas de Deus são verdadeiras, né? Ele nunca falha. Por isso Amém. que Caleb, né, acreditava piamente que o Deus que cuidou deles desde quando eles saíram, durante o Egito, na saída e tudo, era o mesmo Deus Desde que a sua estaria ali. juventude, né? Desde a sua juventude era o mesmo Deus que estaria ali. Então, as promessas de Deus são verdadeiras. É isso Amém. aí. E nós devemos nos apegar. Muito Amém. bom. Então se apegue, se reviste das promessas de Deus, tá bom? Porque elas são verdadeiras. Feito por um Deus que não pode falhar, não conhece fracasso, né? Então, Jesus, ele nos ensina, até eu aprendi com um jovem aqui na gravação, achei fantástica, até anotei na minha lição, né? Quando nós confiamos em Deus, não é só as montanhas que Deus move. Diz que Jesus, que pela fé nós podemos mover montanhas, né? Exato. Ele para o universo. Amém. Achei Amém. fantástico, né? Porque se Josué diz que orou, né, o sol e a lua parou. Parou. Hoje a gente sabe que não é o sol e a lua, né? O mundo parou. O mundo parou. Agora imagina, o mundo gira a 1.600 km por hora. Imagina parar tudo isso de uma vez só. Durante um dia. Durante um dia. Na verdade, ele parou o sistema. Parou o sistema. Porque tá tudo interligado. Ele parou a expansão do universo para atender uma oração. Quem pode Que fazer lindo. isso, gente? Então, a nossa Só fé Deus. não só move montanhas, né? Disse Para o Mateus no último universo. episódio. Ela pode parar até o universo. Vai né? muito Muito mais bom, além. muito bom. Então, promessas. Creia nas promessas de Deus, que Ele pode fazer o impossível. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode fazer por você. Amém. Tá bom? Pra Glória a glória do Deus. nome dele. Caminhando pro final, o tempo já acabou, hein, gente. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Opa. Fagner. Bom, a lição termina aqui na parte do compartilhe, falando que Deus derrotou gigantes, né? Através daquele jovem senhor idoso, né? Mas guerreiro que continuou crendo nas promessas de Deus, derrotando os gigantes. Nos ajuda aqui no final, que aplicações práticas podemos tirar para nossa vida Olha. hoje sobre a derrota desses gigantes. Tem até a pergunta, né? Uma pergunta interessante aqui. Pense, quais são os gigantes que você precisa entregar nas mãos de Deus? Hoje, né? Hoje, quais são os seus gigantes? Isso aqui cada jovem vai refletir e vai poder pensar nos seus gigantes. Todos têm. Todos têm. Só basta você saber o que você vai fazer com eles. Sim. Se você vai tentar por conta própria ou você vai pedir a ajuda de Deus para poder fazer.
Caleb não foi diferente. Ele não foi um acomodado, ele foi ousado, muito ousado. Ao ponto de não foi um gigante, como Davi derrotou aquela famosa cena girada de pedra na testa do gigante, o gigante caiu duro. Não foram um, não foram dois, foram 3. Não era para qualquer um. Não é. Não era para qualquer um. Poxa, 85 anos. A gente vamos tentar imaginar que o Caleb tem a nossa altura aqui. Era o reduto dos caras, né? Reduto e detalhe, como diz o futebol, eu tô na casa do adversário. Eu tô entrando na casa do adversário, ele tá indo lá. Imaginando, Fagner, a galera lá no monte, gigante, Exatamente. no monte, né? Monte Bron, enorme. Todos eles gigantes. E os caras assim, tudo bem, essa área conquistar lá muito, mas aqui ninguém sobe não, velho. Primeiro tinha gigante, segundo estamos no monte. Quem vai subir aqui? Eu fico imaginando o Caleb lá de baixo. Rapaz, cara, eu vou subir lá. Eu vou e Deus vai comigo. Ele vai dar tudo aqui pra gente. Ele falou que ia dar tudo. Olha o nível de comprometimento que aquele cara tinha com as promessas de Deus. Deus falou, a própria leva que vocês lemos aqui logo no começo, Deus não ia espantar todo mundo? Sim. E foi o que aconteceu. Ele foi lá com a espada e derrotou os 3 na espada. Quer dizer, imagine como a luta foi. Imagine quem, eu não sei se em algum momento alguém viu, alguém assistiu. Olha a cena. Olha o tamanho daquele cara, mandando 3 gigantes pro chão. Então, o gigante, como próprios 12, os 12 falaram o seguinte, logo quando veio. Olha os 3 gigantes, olha os caras gigantes, nós somos gafanhotos perto deles. Olha a postura, né? Isso é uma mentalidade humana sem Deus nenhum. Uhum. É como o próprio Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Nós simplesmente não vivemos uma vidinha qualquer aqui e morreu, acabou. Não. Nós entendemos que temos muito mais além disso. O próprio Caleb confiou nisso. Ele confiou no poder de Deus. E foi lá. E derrotou os gigantes. O próprio rei Josafá, se você ver, o próprio rei Josafá falou, Deus vai estar à frente aqui. Josafá assistiu de camarote como foi derrotar. O próprio Davi, acabamos de colocar aqui. Davi era um jovem pequenininho. Perto daquele gigante que tinha o conhecimento de armamentos, o conhecimento de guerras. Derrotou. Então, gente, para nós hoje, o que é derrotando os gigantes? Não é sozinho. Não é sozinho. Você tem que acreditar que Deus vai ajudar a derrotar os gigantes. E detalhe, ele vai te fortalecer a derrotar os próximos gigantes que virão. É interessante aqui que ele fala, né, que a incredulidade muitas vezes parece mais fácil do que a fé. Sim. Então, é mais fácil não crer do que crer, porque eu não vou gastar meu tempo, eu não vou depender de Deus, eu não vou confiar em Deus para aquela situação específica. Isso, exatamente, não preciso né? lutar. Uhum. E muitas vezes esse é um gigante que eu acho que rodeia a vida de muitos, né? Porque alimentam... Mesmo depois de milagres. Mesmo depois de milagres, exatamente. exatamente. Porque às vezes Deus faz uma coisa, olha, eu estou provando aqui, está acontecendo. E às vezes a pessoa, ali o espírito de incredulidade é tão grande que ela não acredita que é Deus. Ou então ele pode até assim, aquele outro grupo. Realmente foi Deus, mas vamos ver o que é que vai acontecer depois. Vai acontecer de novo, se ele vai continuar libertando. Exatamente, né? Então Deus precisa arrancar isso do nosso coração, porque isso é maléfico, né? Jesus mesmo, quando ele ressuscitou Lázaro, ele sabia o que ia acontecer ali, né? Mas a tristeza do choro dele é porque as pessoas que estavam ali não acreditaram que ele era o doador da vida. Então, olha como essa questão nossa como cristãos hoje, a nossa vida pessoal, como a gente tem, assim, uma responsabilidade muito grande de crer em Deus. E não é crer em Deus assim, um pontinho, é no todo. Na vida toda, Na né? vida toda. Fiquei pensando aqui, viu, amor, esse negócio aí que você me ensinou, né, sobre crer e permanecer crendo, porque nada fere mais o coração de Deus do que a descrença. Nada faz Deus chorar mais do que alguém incrédulo. E não é incrédulo por ser incrédulo, é incrédulo diante de milagres, diante de libertação. A pessoa está assistindo. Não é? Mas, para mim, a parte mais difícil, né? É conviver com a incredulidade, né? Ceder à incredulidade, né? Mas o que me impressiona em Caleb é que ele era jovem e já tinha uma postura de fé. Você vê dos 12 espias ali, você vê a postura. E ele se mantém, cara. Isso que eu acho lindo. E não se mantém. Isso acontece também com Daniel. Você mencionou alguns personagens, né? Porque Daniel, quando Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor, estava lá, fazendo aquela orgia, e vê o nome escrito na parede,
a mãe dele, a avó dele vai lá, olha, tem uma pessoa que tem o Espírito de Deus aí. E não chama ele pelo nome babilônico, chama ele de Daniel. Daniel em quem habita o Espírito de Deus. E não mudou, cara. Tentaram mudar o nome do cara lá dentro do Instituto Babilônico. Não mudou. Não mudou o caráter, só cresceu. E no final, já também com mais de 80 anos, ele é chamado para resolver problemas. Né, para ser referência espiritual. Tá aí a grande lição para nós, quem sabe aqui para mim, né, para todos nós aqui, né? A gente, eu olhei, beleza, tá aqui agora, jovem, animado, bonito. Cara, tem que permanecer assim até Jesus voltar. Para sempre. Não é? Com o mesmo espírito de Caleb, animado, disposto, crendo na promessa, na direção de Deus, não sendo incrédulo, né? Não deixando de olhar para um milagre de ontem. Né? E a gente fica duvidando, né? Na direção, no cuidado de Deus. Eu acho que esse é o grande desafio. São gigantes, né? Que eu botei aqui vários aqui que tem que ele tem que derrotar na minha vida, né? A intimidade, a autossuficiência. Ela só escreveu uma, hein? Só escrevi uma, hein? Seguramente é um deles. A minha lista é grande aqui, eu não vou nem caber, não. Mas é isso aí. Caminhando pro final, nosso tempo já foi, gente. Ó, vamos lá. Aqui a gente termina falando sobre um exemplo de coragem. Se tem alguém que é um exemplo de coragem, seguramente foi Caleb, né? E que foi na juventude e também na sua fase experiente, idosa, né? Nada mudou. É um exemplo de jovem e também um exemplo de idoso, um exemplo de fé e de coragem. Eu queria ouvir aqui as considerações finais de vocês, o que é que Deus falou no coração de vocês e que recado final vocês gostariam de deixar para quem está ouvindo ou assistindo esse podcast. Débora! Vamos lá. Primeiro eu gostaria de ler com vocês um verso que está em Mateus 19, 26. Diz o seguinte: Jesus afirmou: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Então os nossos gigantes que precisam ser derrotados, com Deus tudo é possível. Então a gente precisa primeiramente crer nessa promessa de que com Deus tudo é possível. Caleb, ele lembrou então a Josué a promessa feita naquela ocasião, como promessa de sua fidelidade. A terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Então aqui nós vemos que a recompensa pela fidelidade deles. Então eles foram fiéis a Deus e Deus estava dando uma recompensa para eles. A Bíblia também nos fala: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos dá a recompensa. Mas nós não devemos ser fiéis esperando a recompensa. E sim porque nós acreditamos nele, nós temos fé nas promessas de Cristo e nós queremos ser fiéis a Ele. Então, quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós também. Amém. Então, esse é o exemplo de coragem que eu aprendo com a lição hoje, né? Nós sermos fiéis a Deus e acreditarmos de que Ele pode tudo. Inclusive, honrar as suas promessas para conosco. Sensacional, Amém. Débora! Aline, considerações finais, que recado você queria dar pra galera que tá em casa aí? O recado que eu queria deixar é o seguinte: nunca deixe de confiar e acreditar em Deus. Desenvolva um coração grato, feliz, porque quando a gente nutre isso no nosso coração, você não vai encontrar todo mundo igual assim, mas diante dos obstáculos, você vai superar com a ajuda de Deus, né? Então, o recado que eu tenho para mim e para você, né, que está nos assistindo é esse, né? Mantenha um coração grato, né, para que você alcance e veja as promessas de Deus na sua vida. Sensacional! Fagner! Jovens, você está procurando trabalho, você está buscando aí uma vaga na faculdade, você está querendo passar no concurso, seja ousado. Eu fico com essa mensagem para você: seja ousado. Não olha, tem 2 vagas ali, não vai dar. Não. Faça a sua parte, busque, cresça. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. O corpo aqui, falando de saúde aqui, não foi feito para ficar parado. Quanto mais você bate nele, mais ele fica bom. Quanto mais você não usa ele, mais cansado você fica. Você vai ficar parado. E hoje, infelizmente, tem muitos jovens parados, estão quase como se fossem idosos. Então a mensagem que eu deixo para vocês hoje: sejam ousados. A palavra Deus te convida a você fazer o melhor, a você buscar desafios. O próprio Caleb desafiou, mandou um desafio que você nem imaginaria e mandou. Tá aí, ó. E Deus o atendeu, ainda premiou com a promessa que ele fez. Deus vai te recompensar, meu. Pode ter certeza. Seja ousado. Amém. Sensacional. E o meu recado aqui, para 2 públicos especiais:
Você que é jovem, você que é mais experiente, lembre-se, há um lugar para você na missão de Deus. Então, pastor, aqui até a lição tem uma pergunta muito legal, né? Quais obstáculos costumam desanimar as pessoas de levar o evangelho em lugares mais difíceis? Geralmente é o receio de que Deus vai cumprir a sua promessa. Então, talvez a missão pode ser do outro lado da sua rua ou no seu bairro. Não peça lugares fáceis. E não importa a sua idade, não faça dela uma desculpa para você não ser útil na obra de Deus. No seu trabalho, no seu relacionamento, no seu casamento. É um desafio pessoal, profissional, não importa. Mas priorize a missão, priorize o chamado de Deus e deixa Deus usar você. E deixa as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, porque Amém. Deus quer que você seja ousado, especialmente no seu envolvimento na missão dele aqui na Terra, tá bom? Fagner, faz uma oração pra gente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Que lição. Nos ensinou muito a não ser acomodados, a serem ousados. E com certeza, Deus está conosco todos os dias. Nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Sabemos que temos muitos obstáculos, mas agradecemos pela armadura de Deus que o Senhor nos concedeu, para nos proteger de dardos inimigos e poder guerrear com a palavra do Senhor. Abençoe os jovens, algum jovem que esteja com dificuldade, que precise de ajuda, que nesse momento ele possa, nesse podcast, possa refletir na palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo o guiar e o mover. Amém. Fique conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Wagner. Foi muito bom, hein? Amém. Foi Demais. ótimo. Obrigado, Foi meu bom. amor. Foi top, hein? Olha, Obrigado. que bonito, Muito hein? obrigada, pastor. Deve ser top demais, hein? E obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse podcast. Eu quero desafiar você, eu não tenho aqui na minha lição, tá? Senhor, me ajude a dar o exemplo para que outros se sintam motivados também a seguir acreditando nas promessas de Deus. E aí, você está disposto, dependendo da sua idade, você como Caleb já tem mais de 80 aí, a continuar sendo uma referência, um homem de oração, mulher de oração, alguém apaixonado pela missão, alguém que faz diferença onde Deus te colocou, sendo uma inspiração para outras gerações? Eu quero desafiar você a continuar dando o seu melhor, a aceitando os desafios de Deus para a tua vida, a sair do comodismo, a ser ousado, a ser uma referência espiritual para a sua família e para quem está perto de você, dentro e fora da igreja. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, siga a gente também nas nossas redes sociais. Nos encontramos em breve, tá bom? Para o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!